O milagre inesperado de Tobias. Como a oração revelou o plano divino do anjo Rafael. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, uma sombra de tristeza e opressão pairavam sobre Nínive. Estava lá Tobias, um jovem de coração angustiado, que não conhecia outra vida senão a do exílio e da pobreza. Filho de Tobite, um homem justo que se esforçava para seguir os caminhos do Senhor, Tobias sentia o peso da miséria em sua alma. As paredes de sua casa, por mais simples que fossem, guardavam as memórias de um legado de fé. No entanto, o cruel destino que o cercava o fazia duvidar se a herança de sua família ainda tinha valor em tempos de crise. A cada dia, a aflição que consumia Tobias se tornava insuportável. Ele se via afogado em preocupações, e essas preocupações se transformavam em um fardo pesado sobre seu coração. Em uma noite silenciosa, quando as estrelas brilhavam como testemunhas do que se passava em seu interior, Tobias se ajoelha em seu quarto. Com a alma aflita, ele entrega sua dor e anseio ao Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, escuta minha súplica. Há esperança para minha família? Sua oração, repleta de desespero, ecoa nos céus. Deus, ouvindo a fervorosa oração de Tobias, decidiu intervir. Ele enviou o anjo Rafael, um mensageiro celestial cuja presença era como luz radiante no meio das trevas. Este grande anjo foi designado para ajudar o devoto jovem, e ao conhecê-lo, Tobias não apenas encontrou um companheiro, mas também um guia espiritual. Rafael trouxe instruções importantes sobre como curar a cegueira de seu pai e encontrar uma esposa que restaurasse a dignidade de sua família. Tu irás em uma jornada, meu filho, explicou Rafael, com uma voz carregada de autoridade. Enfrentarás desafios, mas tem coragem e obediência, pois a fé sempre traz à luz o que está oculto. Assim começou a extraordinária viagem de Tobias, um caminho repleto de obstáculos que testaria sua fé e determinação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A jornada de Tobias estava apenas começando e ainda mais desafios o aguardavam. Com a orientação de Rafael, ele enfrentaria inimigos e medo, mas também descobriria coragem. A cada passo, Tobias se aproximava mais de seu destino, e com isso, as promessas de Deus ecoavam em seu coração, trazendo-lhe esperança. À medida que se aproximava do clímax de sua jornada, a expectativa se multiplicava, como a obediência de Tobias se revelaria nas circunstâncias aparentemente desoladoras. Como um método celestial que traz luz à escuridão, a história de Tobias revela as verdades divinas e o proveito das orações que ecoam nos céus. A pergunta que pairava no ar começa a se desenrolar. Qual será o resultado da fé inabalável de Tobias? Como a transformação em sua vida e em sua família se desdobrará diante dos olhos de Nínive? A jornada estava repleta de esperanças, e a intervenção divina estava prestes a mudar o curso da vida de Tobias e de seu pai, Tobite. Tobias partiu ao amanhecer, cheio de determinação e esperança. O calor do sol nascente encontrava-se com o frescor da manhã, e a paisagem árida se estendia diante dele como uma grande promessa. O caminho que se abria à sua frente carregava consigo o peso da incerteza, mas também a luz do Senhor que iluminava seus passos. Ao seu lado, Rafael, com uma presença serena, parecia um farol de sabedoria e encorajamento. Lembre-se, jovem Tobias, disse Rafael, cada passo que dás nesta jornada é uma semeadura na terra da fé. Não temas, o Senhor está contigo em todos os momentos. Com cada palavra, o anjo infundia em Tobias um novo ânimo, e o jovem sentia seu coração pulsar com um renovado propósito. No entanto, logo encontraram um obstáculo que desafiaria não apenas a coragem de Tobias, mas também a sua fé.
A estrada os levou a uma estrada sinuosa que cortava uma densa floresta, envolta em mistério e sombras. Os sons da natureza ecoavam ao seu redor, mas um silêncio ensurdecedor oprimia suas almas. Tobias parou momentaneamente. Um arrepio subiu pela sua coluna e ele sentiu uma presença estranha, quase palpável. É aqui que os temores se encontram com a fé, murmurou Rafael, trazendo a atenção de Tobias de volta para a senda. Não temas, porque até mesmo as criaturas sombrias conhecem a autoridade que nos foi dada. Ao avançarem, uma criatura monstruosa, semelhante a um leão imenso, surgiu na sua frente. Seus olhos brilhavam como fogo e seu rugido ecoou como trovão. A coragem de Tobias vacilou e ele hesitou, preso na tensão entre o medo e a fé. Lembrando-se da orientação de Rafael, ele fechou os olhos e fez uma oração silenciosa, pedindo ao Senhor por proteção e discernimento. Levanta-te, jovem, disse Rafael, com uma voz firme. E isso não é um mero encontro, é uma prova da sua determinação. Usa o que te foi ensinado. Com um gesto seguro, Tobias pegou uma pedra da estrada e, com toda a força que tinha, a lançou diretamente ao monstro, atingindo-o no peito. Surpreendentemente, a criatura urrou de dor e recuou, revelando um profundo medo do nome do Deus de Abraão. Em nome do Senhor dos Exércitos, expulso-te daqui, proclamou, a força da sua voz surpreendendo até mesmo a si mesmo. O monstro penetrou na floresta, desaparecendo nas árvores, deixando para trás o eco de sua fúria. Tobias, ainda tremendo, olhou para Rafael, que sorriu com orgulho. Vês, filho de Tobite? A fé que você carrega em seu coração é mais poderosa que qualquer criatura das trevas. O Senhor te fortalece em momentos de prova. Revigorado pela vitória, Tobias seguiu adiante, agora mais consciente do papel da fé em sua jornada. A cada passo, a manifestação do poder divino tornava-se mais clara para ele, e a história de sua vida começava a se entrelaçar com o plano soberano de Deus. Chegaram finalmente ao vilarejo de Ecbátana, onde a luz do dia se misturava com o brilho da esperança. Tobias sentia uma excitação crescente. Sabia que ali sua busca por uma esposa digna estava prestes a se realizar. Mas enquanto contemplava a cidade, uma pergunta inquietante atravessou sua mente. Realmente estarei preparado para enfrentar o que está por vir? E enquanto isso, nos céus, um conselho celestial se reunia. O Senhor havia determinado que esta jornada não era apenas sobre Tobias, mas portadora de um alcance muito maior. O que estava em jogo não era apenas a cura de um homem e o resgate de uma família, mas um plano redentor que se estendia ao destino de muitos. Assim, o milagre em Ecbátana aguardava. A história de Tobias ainda se desenrolaria, revelando os desígnios de Deus que se aproximavam com graça e poder. O que mais estava reservado para o jovem? Quais outros testes de fé e promessas divinas ultrapassariam seus limites e acenderiam a chama da esperança em seu coração? Tobias adentrou Ecbátana. Os muros da cidade se erguiam como monumentos de uma história rica e profunda. Ao redor, as vozes alegres dos trabalhadores ecoavam e as mulheres vibravam com risadas e cânticos de esperança. Entretanto, no coração de Tobias, uma inquietação permanecia. Um vago temor do que estava por vir. Parecia que o Senhor o havia guiado até ali, mas as sombras da incerteza ainda pairavam sobre ele. Em toda a caminhada, meu jovem, disse Rafael, notando a ansiedade no rosto de Tobias. As palavras de Provérbios são verdadeiras. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1. Confia em Deus e nos seus desígnios. Ponderando sobre as palavras do anjo, Tobias entrelaçou as mãos em oração, buscando a paz que transcende o entendimento. Ele lembrou-se da importância de seu propósito, encontrar uma esposa para restaurar a honra de sua família, e também um caminho para o retorno e a cura de seu pai, Tobite, que havia perdido a visão. Fortalecido pela missão, ele buscou com os olhos uma figura em meio à multidão que pudesse ser sua futura noiva.
Ao se aproximar do mercado, suas esperanças foram imediatamente atraídas por uma jovem de beleza radiante, com olhos que brilhavam como estrelas. Naquele momento, seu coração soube que ela era a escolhida. Ao se aproximar, seguiu o ardente impulso em seu espírito e perguntou: ó esplêndida moça, qual é teu nome? Sou Sara, filha de Raguel, respondeu a jovem, sua voz como mel, ressoando suavemente em seus ouvidos. E tu, viajante, quem és e o que buscas em nossa cidade? Tobias, tomado por uma coragem renovada pela fé, declarou: sou Tobias, filho de Tobite, e venho buscar uma esposa. Creio que o Senhor encaminhou minha jornada até ti, pois meu coração vê em ti a luz que pode guiar minha família de volta à vida. Uma sombra cruzou o rosto de Sara e a expressão dela mudou. Tobias, filho de Tobite, é importante que saibas que pouca sorte traz a minha presença. 7 maridos tombaram antes de mim, sendo levados por demônios, e a tristeza marca meu nome. Um sopro gélido atravessou o coração de Tobias quando compreendeu o peso do passado de Sara. Rafael, percebendo o dilema, pôs-se ao lado de Tobias, incentivando-o. Lembra-te, Tobias, que o Senhor é rei sobre toda a terra. Mesmo nas trevas, ele pode trazer luz. A verdade que Deus traz é mais forte que as sombras do passado. Naquele instante, Tobias tomou coragem e, erguendo a cabeça, falou: numa batalha contra o medo, e mesmo assim, em fé, venho te pedir que consideres minha proposta. Tu és a resposta para as lágrimas e os lamentos da minha família. Enquanto as palavras de Tobias flutuavam na brisa leve, ele pôde ver a esperança gradualmente se acender nos olhos de Sara. Contudo, uma apreensão pairava no ar, mostrando que a vontade de Deus exigiria mais do que um simples encontro. Subitamente, um movimento nas sombras da cidade atraiu a atenção de ambos. Um grupo de homens se aproximavam, suas feições definidas pela desconfiança. Quem é esse que fala com a filha de Raguel? Perguntou um dos homens, com um olhar de julgamento. Era um sábio ancião da cidade, conhecido por suas palavras implacáveis e reputação de sepulcro de julgamentos. Falar do amor à filha será um risco maior do que imaginas. Tobias, sentindo a pressão da situação, lançou um olhar para Rafael, que acenou firmemente, assumindo a posse da ocasião. Tobias orou silenciosamente, pedindo direção. Em seu espírito, a palavra de Deus retumbava: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. E assim, com a coragem que só o Senhor pode conceder, Tobias preparou-se para se manifestar diante do grupo e, quem sabe, mudar o curso da sua história e da de Sara para sempre. No entanto, já nos céus, um novo desígnio se ergueu. O tempo do Senhor estava se cumprindo e uma nuvem de glória aguardava ser revelada, sussurrando que o milagre estava se aproximando. Qual seria a prova e como o divino se manifestaria diante deles? A história de Tobias ainda estava longe de seu fim, e o plano soberano de Deus se desenrolava, trazendo consigo a esperança e a redenção para muitos. Enquanto o grupo olhava atentamente para Tobias, o jovem sentiu o peso das palavras não ditas. O olhar do ancião era como um raio de desconfiança, mas o ânimo de sua fé pulsava em seu coração. O medo que tentava se infiltrar em sua mente foi repelido pela certeza de que Deus estava ao seu lado. Escutai-me, homens de Ecbátana, começou Tobias, a voz firme, mas reverberando com uma reverência temente ao Senhor. Venho em busca da bênção e não da maldição. Não temo o passado de Sara, porque creio que, sobre as ruínas da tristeza, o Senhor erguerá vida nova. Na sua providência, eu sou enviado para ser seu esposo, e juntos venceremos a opressão das trevas. Sara, olhando para Tobias com uma mistura de esperança e temor, viu a determinação em sua expressão. O ancião teve um momento de contemplação, sua fúria se esvaindo diante da inabalável fé do jovem. Ele se virou para os outros, que também começaram a perceber que havia algo diferente naquela declaração. No entanto, um dos outros homens, com um olhar endurecido, interveio.
Mas e se a maldição não for apenas dos maridos que a precederam, mas de uma força que hoje ainda a assombra? Não será o seu amor uma areia movediça? Rafael, que até então havia se mantido em silêncio, subiu um degrau da escada, iluminado pela luz do crepúsculo, como se outra vez estivesse a serviço do Altíssimo. Ó homens de Ecbátana, o Senhor designa o que permanece. Em sua palavra, ele nos ensina que eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Se o Senhor tem um propósito, as forças das trevas não prevalecerão. Ele é o Deus da redenção. O murmúrio começou a circular entre os presentes. A reverência pelo anjo diminuiu o estado de alerta, e a tensão que havia absorvido o ar começou a se dissipar. Tobias, percebendo a mudança na atmosfera, fez um apelo final. Se a bondade do Senhor está nas nossas vidas, quem poderá contra nós? Eu e Sara confiaríamos nele. Em união, seremos uma bênção nesta cidade. O amor verdadeiro é mais forte que qualquer encantamento. Olhares de desconfiança se tornaram expressões de curiosidade e esperança. A voz do ancião, pesarosa, finalmente saiu em um suspiro. Se tu assim falas e verdadeiramente tem o apoio do Altíssimo, então que a vontade de Deus se cumpra. Ela deve decidir. Sara, agora envolta pelo temor e pela fé, olhou para a multidão, e seu coração pulsava rápido. Se assim o Senhor estiver comigo, se Ele me guiar para outro destino, então estou disposta a aceitar o que é da sua vontade. Naquele instante, a energia ao redor deles foi zunindo com a presença do divino. Tobias percebeu que não era apenas um momento de decisão, era uma intercessão do céu com a terra. Ele tomou a mão de Sara entre as suas e juntos se voltaram para a comunidade, os olhares expectantes convergindo neles como se fossem faróis de esperança. Rafael sorriu, vendo que a luz da fé começava a vencer a escura sombra da dúvida. Se vós orardes e perseverardes nesta unidade, conhecereis a força do Senhor em vossas vidas. Procurando um sinal em meio àquele mar de expectação coletiva, Sara fechou os olhos e sussurrou uma oração silenciosa, pedindo ao Senhor que a guiasse. Como se suas palavras tivessem o poder de evocar o próprio céu, uma brisa leve, como um sussurro do Espírito Santo, passou sobre seus rostos, levando consigo todas as preocupações anteriores. Mas na calada da noite, ao longe, na escuridão, uma sombra inquietante se esgueirava nas ruas de Ecbátana, observando o que estava se desenrolando. Um plano maligno não havia sido esquecido, e embora a luz estivesse infiltrando-se, a batalha espiritual estava apenas começando. E assim, enquanto a cena da esperança luminosa se desdobrava, um eco distante sussurrava que a luta contra a opressão espiritual não estava encerrada, e algo grande, sobrenatural, estava prestes a ser revelado. O que o Senhor traria na sequência? A esperança e a redenção estavam se formando, mas a escuridão não havia abandonado as ruas da cidade. Enquanto a luz da manhã começava a despontar sobre Ecbátana, uma nova tensão pairava no ar. A decisão de Sara ecoava em seu coração, mas não sem noites sem dormir e batalhas de pensamentos inquietantes. Tobias, ao seu lado, sentiu a preocupação dela e seu afeto crescia a cada instante. Eles sabiam que o passado de Sara ainda estava presente, como um espectro que não se afastava facilmente. Como podemos avançar se a sombra ainda nos vigia? Disse Sara em um sussurro, sua voz misturando fraqueza e determinação. Tobias segurou a mão dela firmemente, seus olhos ardendo com fé. Confiemos em Deus. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Se Ele está conosco, nada poderá nos separar do seu amor. Ele se lembrou das palavras de Romanos 8:31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas enquanto os dois trocavam promessas de fé, as forças das trevas, ocultas mas ativas, tramavam seu próximo movimento. No crepúsculo da noite, o amanhecer estava repleto de uma expectativa perigosa. No recanto mais obscuro da cidade, um homem sinistro, pela tênue luz das lamparinas, tramava suas artimanhas. Ele era conhecido como o espectro de Ecbátana. Em seu coração sombrio residia um ódio profundo contra qualquer tentativa de renovação e esperança. A cidade havia caído sob seu domínio por muito tempo,
e a ideia de que um novo casamento pudesse romper as correntes da maldição o enfurecia. Ao amanhecer, sacrificarão a esperança, e assim esta cidade permanecerá em trevas, murmurou para si mesmo, seus olhos brilhando como brasas enquanto formulava planos traiçoeiros. Não permitirei que este Tobias possa interferir no que sempre foi meu. A manhã crescia e a cidade despertava, mas não sem ecos de um conflito espiritual. Rafael, o anjo enviado, estava em constante vigilância. Ele observava Tobias e Sara, suas decisões repletas de possibilidade. E, ao mesmo tempo, percebia as manobras malignas do espectro. A batalha está à beira de eclodir, pensava Rafael. Mas o Senhor já tem uma estratégia para a redenção. Os preparativos para a cerimônia de casamento começaram, e a cidade, embora marcada pelo peso da história e do passado sombrio, parecia revigorar-se com cada passo dado por Sara e Tobias. Amigos e parentes começaram a reunir-se, mas também não estavam alheios aos sussurros de temor. E se Sara também se tornar um alvo? E se houver uma nova tragédia? Questionavam-se inquietos. Em meio a tudo isso, Sara se retirou para orar sozinha, buscando consolo e sabedoria do alto. Sua oração era fervorosa, e o Espírito Santo a levava a se lembrar do Salmo 121, onde estava escrito: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, como que respondendo à sua súplica, a presença de Deus envolveu-a e ela sentiu um despertar em seu espírito. Se eu me entregar completamente ao Senhor, não posso ser derrotada, declarou a si mesma, convencida de que os planos de Deus eram maiores que qualquer feitiço ou maldição. No seu íntimo, Sara percebeu que o desafio não era meramente sobre um casamento, era sobre um confronto espiritual que se desenrolava na natureza das forças que operavam em Ecbátana. À medida que a cerimônia se aproximava, o espectro se movia nas sombras, professando sua maldição. Preparava um ataque em um momento crucial, determinado a calar a voz da fé e da esperança. Rafael, percebendo a necessidade de intervenção, invocou a presença de Deus sobre a cidade. Ele se preparava, sabendo que o tempo de agir estava próximo. Com um gesto celestial, ele começou a orar. Senhor, que teus planos se cumpram. Prepare o caminho de vitória sobre os poderes que se levantam contra o teu povo. E uma onda de poder começou a emanar. O céu parecia pulsar, e Sara, em sua busca por entendimento, entendia que o verdadeiro milagre não surgiria apenas como uma manifestação física, mas como uma revelação da poderosa misericórdia e do amor redentor de Deus. Os corações estavam em constante expectativa, mas um novo mistério pairava. A batalha já havia começado, e o desfecho estava nas mãos do Senhor. O que mais ele revelaria a seus servos fiéis? A sombra do espectro loquaz denunciava que ainda não era a hora de descanso. E assim, a manhã do grande dia chegou, mas com ela também cresceu o peso da expectativa e do temor em Ecbátana. Sara, vestida de esperança e estendendo sua fé nas promessas de Deus, dirigiu-se ao local da cerimônia banhada pela luz do sol luminoso que iluminava as colinas. O aroma das flores e a música suave dos instrumentos estavam presentes, mas uma nuvem de opressão pairava sobre os corações daquelas pessoas. Rafael, em sua vigilância celeste, já havia instruído seus companheiros em oração. Eles transmitiram palavras de encorajamento e fé para aqueles que estavam reunidos, mas o espectro permanecia furtivo, observando os preparativos e esperando pelo momento perfeito para seu ataque maligno. Sussurros de desconfiança entre os convidados já flutuavam no ar, enquanto olhares cautelosos cruzavam-se ao reconhecer o que estava em jogo. Durante a cerimônia, as promessas de Tobias e Sara foram proferidas com fervor. Como uma testemunha do Senhor e um servo do Altíssimo, prometo amor e fidelidade, disse Tobias, sua voz ressoando com sinceridade. Sara também se comprometeu a amar e respeitar Tobias, e ao dizer isso, sentiu uma força que parecia vir de um lugar mais profundo do que ela própria conhecia. Mas enquanto a luz da alegria enchia o ar, um sobressalto repentino cortou aquele momento sagrado. Uma sombra se projetou sobre a cerâmica adornada e um grito agudo ecoou pela multidão.
Era o espectro, surgindo como uma serpente, extirpando a paz com um olhar penetrante. Vocês acreditam que podem escapar de mim? Este casamento trará apenas desgraça. A presença dele era uma neblina densa, uma lembrança do poder que o sinistro possuía sobre a cidade. Rafael, já preparado, elevou seu olhar em direção ao céu. Com firmeza, clamou em oração: Senhor dos exércitos, levanta a tua mão poderosa, que as correntes que ligam esta cidade sejam quebradas e que toda obra do maligno seja desfeita. Sara, sentindo a presença opressiva do inimigo, falou em alta voz: Em nome do Senhor, eu declaro que esta união será marcada pela aliança sagrada, que todo poder maligno se dissipe diante da luz da verdade e do amor divino. As palavras de Sara, proferidas com coragem, ressoaram como um tambor espiritual, e uma onda de esperança permeou os corações dos presentes. A multidão, que antes estava paralisada, começou a se unir em oração, formando um clamor unânime a Deus. As vozes de centenas se elevaram ao céu, e uma atmosfera de fé começou a envolver aquele momento. O espectro, furioso e tomado de pavor, tentava estreitar seu grilhão sobre aqueles que ousavam desafiar sua autoridade. Mas enquanto ele se manifestava, um brilho ofuscante começou a emanar do centro do recinto, onde Rafael havia se postado em oração fervorosa. Uma luz angelical desceu suavemente, iluminando o lugar e fazendo os ímpios se encolherem. O espectro sentiu o poder do Altíssimo e, incapaz de suportar a radiação da glória de Deus, retrocedeu, gritou de raiva e medo: Este não é o fim, eu voltarei, este lugar ainda será meu. Sua imagem desapareceu entre as sombras, fugindo do esplendor que se manifestava. Rafael, no centro da luz, conhecia a importância do que ocorrera. O Senhor havia respondido às súplicas de seu povo. A vitória estava sendo proclamada, mas a batalha ainda não tinha terminado. Ele poderia sentir que um novo desafio viria, mas já era tempo de felicidade e celebração. Sara e Tobias se entreolharam, respirando aliviados, enquanto uma nova esperança brotava em seus corações. Eles se deram as mãos e, no ato de união, sabiam que grandes coisas os aguardavam, sempre que se confiassem nas promessas do Senhor. Mas o que mais revelará Deus em seu plano? Esta vitória é apenas o início da jornada, pensou Rafael, enquanto um novo plano divino começava a ser formado. E assim nascia um novo mistério, revelando a grandiosidade do propósito divino na vida de seus servos fiéis. Enquanto a alegria e o alívio permeavam Ecbátana, uma brisa suave começou a soprar pelas colinas, trazendo consigo os ecos de uma disputa espiritual que ainda reverberava no céu. Rafael, vigilante, percebeu que a vitória obtida na cerimônia de união entre Tobias e Sara, embora significativa, mal havia arranhado a superfície das chagas profundas infestadas pelo espectro. Ele sabia que este seria apenas um tempo de descanso temporário, uma pausa em meio à tempestade. Enquanto o povo celebrava, Tobias e Sara se afastaram um pouco, buscando um momento de reflexão em um gramado ornamentado por flores. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, e a nova esperança pulsava em seus corações, mas o peso do que havia acontecido ainda lhe pesava na alma. Sara, o que nós realmente enfrentamos? Perguntou Tobias, sua voz tremendo levemente. Não sei, Tobias, mas sinto que há mais além desta vitória. O espectro mencionou algo que me inquieta. Ele disse que voltaria. A seriedade em sua voz refletia não apenas a preocupação, mas também uma confiança crescente nas promessas de Deus. Ela olhou para suas mãos entrelaçadas. Precisamos orar, precisamos entender o que Deus tem preparado para nós. Com o olhar firme e decidido, Tobias assentiu, e juntos ajoelharam-se. Era o fervor de pessoas que tinham visto o sobrenatural, que sem sombras de dúvidas sabiam que Deus estava com eles. Era hora de buscar a presença divina novamente, pois o que era construído com amor precisava de proteção e clareza. Ó Senhor, começou Tobias, sua voz elevada em oração, nós te adoramos e te agradecemos por este dia. Sabemos que a vitória é tua, mas o medo ainda habita nosso coração. Pedimos por tua orientação e revelação,
que o teu Espírito Santo nos mostre o caminho a seguir. Enquanto oravam, uma luz suave começou a rondá-los e uma sensação de paz inexplicável encheu o ar ao seu redor. Rafael, que os observava à distância, sentiu a presença de um mensageiro celestial que se aproximava. Era o momento de trazer à luz um plano que fora moldado nas fundações do universo. Eu sou Uriel, o mensageiro de Deus, uma voz clara e poderosa proferiu, enquanto uma figura resplandecente manifesta-se diante deles. A expressão de Tobias e Sara refletia assombro e reverência. Mas como podemos lutar contra ele? Sara perguntou, a determinação iluminando seu olhar. O poder da oração é o que invoca a força do Altíssimo. Como está escrito, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50:15. A oração é a chave que abrirá as portas da vitória. Vocês serão usados para restaurar a cidade, mas o caminho não será fácil. Uriel prosseguiu com um olhar profundo nos olhos deles. Este é o tempo de preparar o coração e fortalecer a fé na promessa de Deus. Uma onda de renovação começou a fluir através deles. O medo cedeu lugar à coragem e a incerteza ao propósito divino. Estamos prontos, proclamou Tobias. Em união, invocaremos as promessas do Senhor. Rafael juntou-se a eles, irradiando a luz da esperança. Lembrem-se, a batalha é o Senhor, mas a participação de vocês é fundamental. Preparem-se, pois desafios serão apresentados, mas lembrem-se da aliança que fizeram e da oração que sustenta essa missão. E assim, enquanto suas vozes se uniam em um clamor fervoroso, o céu se iluminava com a glória de Deus. O espectro, ainda lá fora, aguardava o momento de revidar. Mas agora, o amor e a fé de Tobias e Sara eram suas armas. A cidade de Ecbátana se tornaria o campo de batalha para o propósito de Deus, e o que o futuro reservava estava emaranhado nas promessas divinas. Um novo milagre está por vir, ecoou a voz de Uriel enquanto desaparecia nas redondezas. O Senhor está prestes a revelar algo grandioso. Eclodiu uma tensão palpável no ar, pois a jornada havia realmente apenas começado. O destino de muitos estava atrelado à união de um casal e ao poder da oração. Muitas coisas permaneciam obscuras, mas uma certeza ressoava entre eles. Deus estava no controle, e em meio à tormenta, as maravilhas divinas ainda haveriam de surgir. O dia começou com uma bruma leve e um silêncio incomum sobre Ecbátana. Tobias e Sara, após a visita do anjo Uriel, sabiam que a serenidade que os cercava era temporária. Com corações ainda carregados de expectativa, decidiram reunir o povo em um local elevado da cidade, onde as muralhas antigas poderiam ser testemunhas de uma devoção renovada a Deus. A união de nossos corações foi celebrada, mas agora precisamos nos unir não apenas em amor, mas também em fé, Tobias proclamou, sua voz transbordando convicção. O espectro está à espreita e nosso único refúgio está nas promessas do Senhor. Sara, ao seu lado, acrescentou, a oração que ele nos ensinou é a força necessária para enfrentar as trevas. Quando invocamos o nome do Senhor, a luz da verdade e da vitória se revela. O povo de Ecbátana, tocado pela gravidade das palavras de Tobias e Sara, começou a clamar em oração. A atmosfera se intensificou, ressoando com vozes elevadas a um só coração, como se um coro angélico descendesse sobre eles. Mais uma vez, a presença do Altíssimo parecia palpável em meio à congregação. Mas à medida que a fervorosa invocação ascendia, a sombra do espectro se aproximava. Em uma encosta distante, criaturas sombrias se reuniam sob o comando de seu mestre, liderança obscura que reverberava em temor nas almas de quem as vissem. O espectro, deleitando-se na agonia e na incerteza, sussurrou promessas de desespero através dos ares. Meus servos, eles não sabem o que os aguarda. A fraqueza
fraqueza deles será o meu triunfo. Enquanto isso, dentro dos muros de Ecbátana, a oração do povo se intensificava. Com cada clamor sincero, as correntes do medo se desprendiam e a luz divina penetrava as sombras. Tobias e Sara, juntos, se colocaram como instrumentos dessa mudança, invocando a divina ajuda. Suas almas se uniram em uma leveza e coragem que superavam as adversidades. Ó Senhor dos Exércitos, começou Tobias, a voz firme e cheia de autoridade. Como está escrito, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Mateus 18:20. Clamamos por tua proteção e orientação nesta batalha. Fortalece-nos, Senhor, diante de teus inimigos. A definição do milagre tornou-se cada vez mais evidente. Um vento suave soprou através das colinas e, como uma resposta ao clamor fervente, uma série de visões foi revelada a Tobias. Ele viu o céu se abrir, um portal de luz inundando a terra, e em meio a essa glória, uma voz ecoou: a batalha já foi vencida em espírito, mas precisa ser manifestada na carne. Sara, você sente isso? Tobias murmurou, os olhos arregalados. Um novo milagre está prestes a acontecer? Sim, Tobias, não é apenas uma sensação, é uma certeza. O Senhor nos mostrará o caminho, Sara replicou, sua determinação irradiando um calor que defendia a ansiedade. No entanto, a escuridão não se deixava intimidar facilmente. O espectro decidiu que era hora de agir. Ele lançou seus servos sombrios na direção da cidade, uma onda de trevas pronta para desencadear o pavor. Mais desespero, mais medo! Ele rugiu como um leão faminto, arrebatando as almas que vacilavam. Mas a oração do povo soava mais alta. Cada palavra carregava uma autoridade que ressoava em todo o território. E desta unidade e fé nascia um novo propósito, onde a promessa de Deus se tornava uma realidade palpável. O clamor fervoroso se misturava ao altar das ofertas, subindo como um incenso perante o Senhor, e ele prometia visitar sua nação com poder. Assim, enquanto o espectro avançava com seu exército de trevas, um sinal do céu seria concedido. Dentre os altos céus, um anjo desceria, trazendo consigo uma nova aliança, uma defesa que viria para contra-atacar as forças malignas. Muito em breve, a aldeia da luz se abrirá. Cuidem das palavras, porque o que está por vir é a revelação do plano soberano de Deus. E ali, naquele instante, a tensão evoluiu. Algo grandioso começaria a se desenrolar, e as promessas do Altíssimo estavam prestes a se deixar ver. Os desafios seriam significativos e o caminho repleto de espinhos, mas a certeza da intervenção divina acendia corações e preparava a cidade para o que estava por vir. O espectro poderia avançar, mas a luz nunca se apagaria. E assim, a história de Tobias e Sara se tornava uma história de coragem em meio à adversidade, e suas vidas reconheciam que ainda existiam mistérios grandes do Senhor que estavam prestes a ser revelados. Enquanto o povo de Ecbátana permanecia em fervorosa súplica, um silêncio pesado começou a descer sobre a cidade. Era como se o próprio céu estivesse contendo a respiração, aguardando a resposta da oração coletiva. Tobias, sentindo a intensidade cósmica do momento, levantou suas mãos ao céu, buscando direcionar a atenção da multidão. Amados irmãos e irmãs, ele começou, a voz agora mais suave, mas repleta de autoridade. Certa vez, Moisés, ao deparar-se com o mar diante dele, não hesitou em clamar ao Senhor. E assim, Deus fez surgir um caminho onde não havia nenhum. Êxodo 14, 21, 22. Façamos o mesmo. Clamemos não apenas por proteção, mas pela revelação de seus mistérios. Sara, ao lado dele, não apenas concordou, mas também levantou a voz, cheia de fervor. O Senhor prometeu que se invocarmos o seu nome, seremos salvos. Atos 2, 21. Se o espectro nos ameaça, nosso clamor se tornará uma espada diante do inimigo.
Logo, uma onda de confiança se espalhou entre o povo. Suas vozes se uniram em um clamor ainda mais intenso, como um exército que se prepara para a batalha. A atmosfera ao redor deles se enchia de energia sobrenatural e, acima de tudo, a presença do anjo Uriel parecia estar com eles, observando e aguardando a vontade do Altíssimo. Até que, subitamente, um dos servos de Tobias, um jovem chamado Mardoqueu, começou a tremer. Olhando para o espaço onde o céu parecia ter se rasgado, ele exclamou: Vejo um brilho, um ser se aproxima, e seu semblante é como o sol do meio-dia. No mesmo instante, uma luminosidade resplandecente atravessou as nuvens, descendo como um rio de luz. O povo ficou em silêncio, os olhos fixos na visão que se aproximava. Era o anjo Rafael, sua presença exalando um perfume celestial que fazia vibrar os corações ansiosos. Eu sou Rafael, disse o anjo, sua voz ecoando como um trovão suave. Estou aqui para trazer uma mensagem do Senhor. Seu clamor foi ouvido e as orações foram como incenso diante do trono de Deus. Os habitantes de Ecbatana sentiram suas almas serem preenchidas com esperança renovada. O que trazeis, ó mensageiro celestial? Tobias perguntou, ajoelhando-se em adoração. Uma nova aliança se manifestará. O Senhor preparou um caminho para libertar aqueles que foram aprisionados pela escuridão. Lembrem-se do que está escrito. E assim, naquele dia, acontecerá que o Senhor será uma luz para o seu povo. Miqueias 7:8. Estão prontos para o que está por vir? A multidão, com corações iluminados pela certeza divina, respondeu em uníssono: Sim, estamos prontos. Mas Rafael levantou a mão, trazendo um silêncio profundo e reverente. Mas saibam, um preço será pago e um teste de fé será necessário. O espectro se agita e suas trevas querem envolver esta cidade em desespero. Porém, lembrem-se das promessas do Senhor. Ele não permitirá que vocês sejam consumidos. Verão em breve a derrota de seus inimigos. Enquanto essas palavras ressoavam, o que parecia um eco distante tomou forma, fazendo os muros de Ecbatana tremerem. Um rugido aterrorizante surgiu do horizonte, onde o espectro preparava seu ataque final. Agora é o tempo, gritou Tobias. Estejamos unidos, firmes e constantes. O Senhor é nosso guia e a luz diante de nossos pés. O povo se agarrou à fé e a nuvem de trevas se aproximava. Sentindo a pressão, os corações começaram a hesitar, mas as palavras de Rafael ecoavam em suas mentes. A presença de Deus frequentemente se manifestaria onde menos se esperava, e o plano soberano ainda estava sendo revelado. Eis que farei tudo, e ainda mais, em meio a vocês, declarou o anjo. Mas precisarei da fé de cada um. Um milagre está prestes a ser lançado. Um embraçamento entre o céu e a terra pode acontecer se vocês continuarem a buscar. Assim, a tensão se acumulava e o destino de Ecbatana estava prestes a se desenrolar em uma batalha cósmica. O clamor do povo ressoava como resposta ao céu, convocando o que estava oculto. As correntes da história se moviam e o destino de todos na cidade estava entrelaçado em um único fio de confiança na soberania de Deus, enquanto o espectro se preparava para seu avanço. Algo extraordinário se aproximava, uma revelação de força, um movido divino que mudaria para sempre o curso da vida em Ecbatana. Enquanto a tensão dominava o ar, a proximidade do confronto final entre a luz e as trevas tornou-se palpável. Tobias e Sara, ao lado do povo de Ecbatana, reunidos em oração fervorosa, sentiam a presença do anjo Rafael, e seu espírito se elevava. Mantenham a fé, repetia Rafael como um mantra. A vitória do Senhor está a caminho. Que milhões de lamentos se transformem em vitórias, exclamou Tobias, sua voz ecoando através do silêncio crescente que se estabelecia. Ele ergueu os braços e convocou todos os presentes a se unirem em clamor. Clamemos juntos ao nosso Deus, que cada palavra de adoração se torne um escudo contra o mal. Uma onda de correnteza espiritual atravessou a multidão, fazendo com que cada coração pulsasse em uníssono, ecoando a força da fé alicerçada nas promessas do Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
que a luz da teu amor brilhe nesta cidade e dissipe as trevas que a cercam. A voz de Sara ressoou com poder, atraindo a atenção de todos para as estrelas que começavam a surgir no céu já escurecido. Enquanto isso, do outro lado, o espectro, munido de seu exército de sombras, observava com espanto aquele avivamento de fé. Eles não têm ideia do que os espera, rosnou, seus olhos ardendo com um ódio maligno. Vou acabar com essa esperança ingênua de uma vez por todas. Esta cidade jamais encontrará liberdade enquanto eu existir. Em sua rangente fúria, ele decidiu atacar. Uma fronteira de criaturas obscuras se lançou na direção de Ecbátana, como um dilúvio de sombras. As forças do mal se materializavam e a tempestade, que se formava nas tropas sombrias, ameaçava a unidade que os habitantes da cidade haviam conquistado. Mas a resposta à situação não tardou. Prontos, gritou Tobias. Em unidade, levantemos nossas vozes ao Senhor. Invocaremos o poder do Altíssimo sobre nós. A multidão, respondendo ao chamado, ergueu suas vozes e o som da adoração penetrou o céu. A luz do céu começou a descer como uma torrente de ouro reluzente, envolvendo o povo e permitindo que a esperança e a fé se tornassem músculos emaranhados que se estendiam em cada coração. O poder da oração fazia com que a terra tremesse e os céus se abrissem, e um som doce de adoração vibrava no ar. Com o clamor crescente, a presença de Uriel também se fez notar. O anjo chegou, pairando sobre o povo, enquanto uma largura de luz celestial emanava dele. A vitória do Senhor não se limita à batalha visível, mas à conquista espiritual. Creiam, pois Deus está agindo nesta luta. E assim, mesmo que as forças do espectro avançassem, as sombras não podiam suportar a intensidade da luz. Agora, gritou Tobias, e em um só impulso, a multidão uniu-se em uma oração coletiva, clamando pela intervenção divina e libertação. O Senhor é a nossa luz e salvação, a quem temeremos? Ressoou como um eco poderoso no ar, enquanto o feitiço maligno do espectro se dissolveu na luminosidade que cercava o povo. As criaturas sombrias começaram a hesitar, aturdidas pela força da oração e luz, retrocedendo diante do poder do Senhor. Foi então que uma voz poderosa retombou desde os céus. Chegou o tempo da revelação. Toda força índole maligna que se levantar contra meus filhos será derrotada. A resposta ao clamor foi quase instantânea. Os presentes sentiram a presença de Deus palpitar no ar, e o espectro, em seu desespero, gritou de indignação: Rafael, Uriel, se não puder tomar esta cidade, então era melhor que nunca tivessem vindo. As sombras recuaram, e um vento impetuoso soprou, levando a escuridão com ele. O povo, ao ver as criaturas fugindo, ergueu as mãos em júbilo. A vitória estava diante deles. Mas o espectro, com a mente turvada pela raiva e vingança, não se daria por vencido. Ainda não acabou. Quando se afastarem de Deus, eu irei novamente. Rugiu antes de desaparecer, como uma nuvem passageira, carregando consigo a amargura de sua derrota. Os habitantes de Ecbátana exultaram em adoração. A luz do Senhor havia prevalecido. Tobias e Sara, de pé diante do povo, sentiram que a aliança que firmaram se tornara mais do que uma simples união. Era um compromisso de fé e amor que resplandecia. E a cidade de Ecbátana estava agora coberta com a esperança. Ó Deus, agradecemos por nos conceder esta vitória, Tobias disse com lágrimas de alegria nos olhos. Nossa jornada apenas começou e teu plano soberano se desdobra diante de nós. Rafael assentiu, sua expressão revelando tanto admiração quanto sabedoria. Este é um novo começo, porém estejam sempre alerta. À sombra de cada vitória, esperam-se tentações e desafios. Quem deseja seguir os caminhos do Senhor deve sempre estar em vigilância e oração. Ali, diante do povo, Tobias e Sara levantaram as mãos, prontos para a nova tarefa que o Senhor agora apresentaria. E agora, o que o Senhor nos revelará a seguir? Quais novas maravilhas e desafios nos aguardam? Pensou Tobias, a expectativa fervendo dentro de seu coração.
O que estava à frente para eles e para Ecbátana não era apenas um novo amanhecer, mas um convite divino para um trabalho ainda maior na terra, onde muitos conheceriam a liberdade e a esperança na luz do Senhor. A história de Tobias e Sara ainda se desdobraria, revelando a glória e o propósito do plano soberano de Deus, que ecoaria pelas gerações até os confins da terra.